Olá, amigos, chegamos na nossa última aula teórica. Após essa aula teórica, vamos seguir várias aulas práticas para reforçar o nosso conteúdo, ok? Então, parabéns por ter chegado até aqui. Então, vamos começar com um educativo na cadeira extensora. Então, o nosso aluno percorreu um progresso no treinamento, onde a extensora vai ser colocada em uma fase de sua periodização, onde ele já dominou todos os movimentos de agachamento. Mas a cadeira extensora é um exercício uniarticular e não é um movimento natural do ser humano. Então, vamos passar no educativo para que ele possa somente utilizar o quadríceps e manter todo o restante do segmento em sinergia. Manter o pé em dorsiflexão, a coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés, mantendo o alinhamento mecânico, mantendo a sua pelve em neutro, mantendo o seu tronco na posição confortável, mantendo todas as curvaturas fisiológicas, escápula em neutro e queixo para dentro. Então, o meio educativo seria início do treinamento na cadeira extensora, cruzando o braço à frente do corpo, para aprendermos a utilizar somente o quadríceps no movimento. Então, na extensora, muitos alunos utilizam muitos músculos e pouco do quadríceps. Uma cena clássica, vamos ver isso aqui. Uma cena clássica é essa cena aqui, ó. O aluno começa a fazer extensão e quicar na cadeira, a subir na cadeira, fazendo o movimento totalmente equivocado, ok? Então, como aprender a corrigir esse padrão alterado de movimento, que é um padrão alterado de movimento? Então, primeiramente, nós vamos começar a fazer uma coordenação intermuscular. Qual é a definição? Então, a melhora da coordenação dos grupos musculares participantes de determinado movimento. Agonistas e antagonistas desempenham um importante papel, representando a cooperação de diversos músculos em relação a uma sequência que se tem em vista, eliminando movimentos desnecessários, economizando assim energia e tempo. Quais são os movimentos errados, padrões alterados de movimento na cadeira extensora? Eu realizar um valgo dinâmico, eu fazer a contração do glúteo, saltando da cadeira igual o moço e jogando a coluna para trás, fazendo uma hipercifose torácica e uma protusão da cabeça. Isso é um padrão alterado. Então, contrai o glúteo, subi, fiz uma hipercifose e uma protusão da cabeça. E além do valgo dinâmico. Então, eu tenho que melhorar minha coordenação entre os músculos. Agora, a coordenação intramuscular. Aumento da capacidade de um músculo em mobilizar o maior número de unidades motoras, aumentando assim a capacidade de desenvolver força de contração, ocorrendo assim uma cooperação neuromuscular dentro de uma sequência determinada de movimentos em cada músculo isoladamente. Então, exemplo, utilizar somente o quadríceps, faltou um desenho aqui, está ao contrário, para realizar a extensão de joelhos pura, sem compensação. Eu vou ficar durinho na minha cadeira extensora, com o braço lateral e fazendo a extensão de joelhos sem ficar tremendo no movimento, ok? Coativação dos antagonistas. Qual a definição? Vamos ler a definição. Melhora a eficiência dos grupos agonistas e antagonistas que se combinam para contraírem e relaxarem durante todo o padrão de movimento. Então, enquanto o quadríceps contrai, o isquiotibial relaxa. Quando o agonista recebe um impulso para se contrair, seu antagonista relaxa por meio da inibição recíproca. O treinamento de força causa um aumento da inibição dos antagonistas, explicando-se assim parte dos ganhos de força atribuídos aos fatores neurais. Exemplo, os isquiotibiais relaxarem na mesma amplitude de tempo de contração do quadríceps, oferecendo menos resistência à extensão do joelho. Então, na mesma velocidade que eu vou contraindo meu quadríceps, os meus isquiotibiais vão relaxando. Então, eu vou aumentando essa descontração diferencial por meio da minha inibição
recíproca. Então eu tenho que aprender a contrair quadríceps e relaxar isquiotibiais. Esse é o ponto-chave da cadeira extensora. Aprender a contrair coxa, quadríceps e relaxar isquiotibiais. Agora tem a co-contração muscular. Então eu tenho que aprender a contrair quadríceps e relaxar isquios. A não fazer movimento indesejável de rotação interna, quicar na cadeira usando o glúteo. E agora eu tenho que aprender a estabilizar a minha coluna através da co-contração muscular. Então vamos ver a definição. As co-contrações acontecem quando os músculos agônicos e antagônicos se contraem ao mesmo tempo, a fim de estabilizar uma alavanca óssea ou segmento do corpo humano, para que o movimento possa ocorrer com a técnica apropriada e que o músculo-alvo possa contrair de maneira eficiente. Temos o exemplo agora, a co-contração transverso multífidos, fornecendo estabilidade central, evitando que a pelve entre em retroversão na extensão de joelhos na cadeira extensora. Um padrão muito comum, a pessoa vai estender, ela entra em retroversão, hipercifose e protusão da cabeça. Então, quando eu aumento minha pressão intraabdominal e minha pressão intratorácica, eu crio maior estabilidade do meu núcleo, ativando também os multífidos contra a força retroversora se ele tiver um isquiotibial encurtado. Então, melhora a minha contração do núcleo. Já vimos como corrigir esse padrão. Não, vamos ver como corrigir o padrão ainda. Então, para fazer essa progressão pedagógica na cadeira extensora, primeiro passo, com os braços cruzados à frente, iremos obrigar o corpo a fazer a estabilização máxima do tronco. Então, eu vou sentar na extensora e vou cruzar o braço à frente. Ao mesmo tempo que deverá realizar somente a contração do quadríceps, sem salto na cadeira e sem entrar em rotação interna. Então, sentei na extensora, cruzei os braços. Vamos continuar lendo e depois a gente repete tudo. Devemos usar uma carga baixa, pois apenas estaremos treinando o padrão de movimento. Então, o início na cadeira extensora não é para crescer minha coxa, é para aprender o padrão de movimento de extensão de joelhos. Então, antes disso, eu devo alongar os isquiotibiais para diminuir qualquer processo de inibição do quadríceps. Como é um educativo, eu devo começar primeiro com um ângulo de 90 a 45 graus e depois progredir para 45 a 0. Nós já vimos no módulo de joelho. E quando o movimento estiver perfeito em todos os ângulos, deve-se apoiar a mão no suporte, elevar a carga e prosseguir normalmente no treinamento, pois o padrão já foi aprendido. Então, sentei na extensora, pelve neutro, vou manter minha escápula em neutro, curvatura da coluna, queixo para dentro, olhar no horizonte, cruzei o braço à frente, coloquei meu pé na almofada, 90 graus de flexão do joelho, 110 graus de 75 graus de flexão do quadril, mantenha a posição. Nessa posição agora, eu vou estendendo o joelho até 45 graus. Então, não posso ter nenhum solavanco para cima, não posso usar meu bumbum, eu não posso fazer um valgo dinâmico. Então, o objetivo é manter entre 90 e 45, só contraindo o quadríceps, sem mexer mais nada. Só contração do quadríceps em todo o tempo do movimento. Quando esse ângulo ficar bom, eu subo o ângulo, não aumenta a carga nenhuma. A carga fica a mesma, eu subo de 45 a 0. Quando eu fizer de 90 até 0 sem movimentar nenhuma parte do meu corpo, é sinal que o padrão já foi aprendido. Eu estou usando somente o quadríceps no meu movimento. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço. No próximo módulo temos mais uma pequena parte para encerrarmos. Um grande abraço. Olá, amigos. Nessa última aula vamos ver alguns pontos passo a passo de como temos que realizar a extensora, ok? E encerramos a parte teórica e vamos para a prática. Então, qual é o posicionamento inicial? Os pés em dorsiflexão e... Não, em dorsiflexão e neutro, isso. E não pode estar em abdução, tá? E nem em adução. Pé em dorsiflexão e neutro. Lembrando que lá no começo dos módulos, a dorsiflexão vai alongar o gastrocnêmico, vai entrar em sinergia com os isquiotibiais e proteger a cápsula posterior do joelho. Então o joelho deve estar flexionado a 90 graus, nós já vimos, pela força de reação patelofemoral.
O fêmur deve estar apoiado, todo apoiado no banco, tá? A pelve neutro, sem anteversão e nem retroversão. Tronco elevado, escápulas em neutro, queixo para dentro, olhar no horizonte. Alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. O posicionamento paralelo das pernas. Observar se há uma abdução da perna, estresse em valgo, tá? Ou se é uma adução da perna, estresse em valgo. É da perna, não é do quadril. Então 90 graus, a abdução e a adução. Contração de arranque do quadríceps deve ser lento e contínuo. A fase concêntrica e excêntrica deve ser lenta e contínua. Não permitir rotação interna do quadril durante a extensão, que deverá ser anulada pelo glúteo. O abdômen deverá estar forte e contraído. Então vamos estimular o vasto lateral, medial, intermédio e reto femoral. Só um exemplo das angulações que podemos realizar na cadeira extensora. Então eu posso, lembrando que a angulação vai ser a partir da minha pelve. Então estou sentado, certo? Eu vou abrir um ângulo. Então eu tenho mais ou menos aqui 70 graus de flexão do quadril, tá? Vou manter 90 joelho. Então 90 quadril, 70 quadril e 90 joelho. Então aqui eu alongo o meu reto femoral a nível da pelve, tá? Aqui os isquiotibiais, no nível da pelve, eu vou aproximar, tá, a origem da inserção. Então, vou dar uma relaxadinha aqui a nível da pelve. Vou encurtar o meu isquiotibiais a nível do joelho, tá? E vou alongar o meu reto femoral a nível de quadril. Então, eu estou 90 na cadeira. Agora eu fiz uma leve quedinha para trás. Então eu estou mais ou menos 70 graus de flexão do quadril. Então eu dei uma relaxada na parte proximal dos iscos, encurtei a nível, continuei a encurtar a nível do joelho, alonguei o reto femoral a nível do quadril e alongado a nível do joelho. Então assim eu consigo evitar uma grande restrição dos meus isquiotibiais, tá, contra o alongamento, e consigo utilizar o meu reto femoral e meu quadríceps de maneira mais efetiva. Porque se eu colocar o meu joelho, lembra, a mais de 90 graus, eu vou estimular realmente o meu reto femoral, tá? Mas eu vou ter uma maior força de compressão na patela. E se eu ficar 90, eu posso gerar uma insuficiência ativa no meu reto femoral e uma insuficiência passiva dos meus isquiotibiais. Então, ficamos por aqui, obrigado, até a próxima. Fiquemos com a parte prática e vamos prosseguindo em todos os módulos juntos. Um grande abraço, até a prática.